Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência aos nossos encontros de teoria da literatura 1, vamos falar hoje sobre tragédia e o trágico, né? Quais são os problemas que envolvem essas definições desses termos aqui? Vamos trabalhar, então, a tragédia em poética, lá na poética de Aristóteles, né? A Poética de Aristóteles, escrita no século IV a.C., é uma das primeiras obras teóricas que envolvem as questões importantes para a nossa disciplina aqui, né? É atribuído, né, à poética a origem da tripartição genérica da literatura. É também nela que aparece a primeira reflexão sistemática sobre a natureza, a classificação, a construção e os efeitos da poesia, ou seja, da arte da composição poética, ok? A palavra, né, poética provém do verbo poien, que significa em grego fazer ou produzir. A poética remete com isso à ideia do fazer poético ou da composição poética. Aristóteles utilizava a palavra poesia no sentido de composição poética em geral, e não apenas no sentido mais comum hoje em dia, né, da poesia lírica. A poesia remete, em Aristóteles, a todas as produções que envolvem a arte da palavra, tanto a epopeia quanto a tragédia e a comédia. Com isso, o sentido da palavra poesia é, em poética de Aristóteles, muito mais amplo do que aquele que nós utilizamos. Tá? Bom, vamos ver então qual é a construção da tragédia. Toda a poesia é, para Aristóteles, imitativa, né? No que diz respeito ao meio de imitação, a tragédia utiliza a fala, o canto e o espetáculo, tá? Quanto ao objeto representado, a tragédia é uma imitação de ações efetuadas por homens socialmente e moralmente superiores a nós. A gente vai estudar na próxima aula, vai falar sobre a comédia. E aqui a gente começa a ter já uma distinção entre comédia e tragédia, tá? Porque a tragédia, ela faz a imitação de seres superiores, moralmente superiores, tá? Quanto à maneira de representar, a tragédia é uma imitação feita por atores agindo e não pela narração. Então não há uma narração, aqui há uma atuação, tá? A própria palavra drama, que aparece na denominação gênero dramático, tem como significado etimológico agir. Eu vou deixar um card passando, ou vou deixar na tela final aqui, algumas aulas de base da cultura ocidental, porque traz aqui um conceito um pouco mais... Não sei, eu acho que complementa aqui, as duas disciplinas se complementam, tá? Então a gente consegue fazer um entendimento melhor, eu vou deixar passando. Caso não fique entendido algo aqui, vocês verifiquem na aula de base da cultura ocidental, porque é formam um grupo, uma dupla bem interessante. Aristóteles insiste na necessidade da composição do arranjo das ações da tragédia. A sua ação global, né, a fábula, deve ser una e completa, o que significa que tanto a presença quanto a disposição de cada ação particular, que faz parte do arranjo, deve possuir o caráter necessário. Do ponto de vista histórico, a tragédia grega floresceu em Atenas entre os séculos 5 e 4 a.C., ou antes de nossa era, né, como estão dizendo agora. Durante este período, que se limita, na verdade, a uns 80 anos, e o que corresponde à época da prosperidade política e econômica ateniense, foram compostas e apresentadas as peças dos maiores autores trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ao insistir no caráter uno, acabado e completo da ação da tragédia, Aristóteles limita seu tempo à duração de uma revolução do Sol. Há uma duração, ou seja, o tempo de duração da tragédia é a revolução do Sol. Graças à densidade da ação, a composição da tragédia é para ele superior à da epopeia. Tá? Então, a densidade, ali, a composição da tragédia é superior à composição de uma epopeia. O limite temporal imposto à tragédia será depois conhecido como uma unidade de tempo no teatro clássico moderno e receberá um tratamento ainda mais rigoroso, restringindo o tempo da ação a 12 horas. Tá? O lugar central
na estrutura das ações da tragédia, é ocupado por ações que remetem à dinâmica da transformação do destino do herói. Então, na tragédia, você tem essa dinâmica, você tem essa transformação ali do destino do herói. Então, a gente vai ter a peripécia e a gente vai ter o reconhecimento. A peripécia é essa viravolta das ações, né, em sentido contrário. Vai fazendo, a gente utiliza, né? E faz muitas peripécias. Tem a ver aí com essa viravolta, essa questão do que como eu posso dizer, vai mostrar ali algumas atitudes, algumas ações em sentido contrário, né, ao herói, e o reconhecimento, que é a mudança do desconhecimento ao conhecimento, tá? Do ódio, da amizade, das pessoas marcadas, das pessoas que são ali escolhidas para viver uma aventura, algo, por exemplo, tá? Todas as tragédias antigas nutrem-se dos mitos, e a tragédia do rei Édipo é um dos mitos trágicos mais conhecidos e bem explorados, inclusive na literatura moderna, tá? Inclusive na psicologia também. Os pais de Édipo, Laio e Jocasta, haviam ouvido do oráculo que o filho mataria, né, o pai e casaria com a mãe. Para evitar esse destino, Édipo é abandonado à morte. Ele acaba sendo salvo e é educado por um casal de Corinto, mas quando ele cresce, quando ele fica adulto, ele aprende ele acaba entendendo ali a profecia, né, do oráculo, e ele foge de Corinto e no caminho mata por acaso um homem no qual ele não sabia que era o seu pai. E aí, prosseguindo esse caminho, ele acaba salvando uma cidade, a cidade de Tebas, né, do monstro ali da esfinge, né? E como prêmio ele recebe a mão da sua própria mãe, que ele não sabia, tá? Então tem aí um contexto, etc e tal. Eu falo um pouco disso também na aula de base da cultura ocidental, se eu não me engano, tá? Vamos falar da catarse, né? A catarse que é esse efeito, né, provocado ali pela tragédia, né? Esse efeito provocado pela tragédia. Essa palavra em grego, ela remete à ideia de purgação, tá? Purgação homeopática. Pode ser tanto, né? Purgação, no caso, purgação homeopática na medicina e uma purificação, que se pode também chamar de purgação na questão espiritual. Essa palavra purga, a gente utiliza até para quem já trabalhou em laboratório, alguma coisa assim, quando você quer limpar um aparelho, você faz uma purga. Tá? Vou estar no processo de purgação, para você limpar, uma purificação. Tá? É um dos conceitos mais discutidos em poética, pois não se sabe exatamente que tipo de purgação Aristóteles tinha em mente, se seria a purgação emocional, se seria a purgação moral ou intelectual. Tá? Então, essa palavra traz uma ideia de alívio, tá? Traz uma ideia ali relacionada ao prazer intelectual. A pena e o temor que acompanham a destruição do herói trágico, né, a destruição do herói trágico, purgam-se graças ao reconhecimento intelectual da necessidade desta destruição, fruto de uma falha inevitável resultante dos limites da natureza humana. Tá? Então, Édipo experimenta a catarse, Édipo experimenta essa purgação, tá? Pois ele compreende o seu destino, tá? Mas o espectador ali da tragédia também experimenta essa catarse ao participar da compreensão do destino do trágico herói, tá? Do destino trágico do herói, no caso. Tá? Com a ideia da purificação das emoções ali de pena e de temor, né? Aristóteles defende o caráter moralmente positivo da representação. Tá? Então, essa mudança radical que reverte a felicidade do protagonista em infelicidade, em destruição, isso está relacionado ali pela híbris e pela armátia. Tá? A híbris remete em grego à ideia de excesso, à ideia de exagero. Tá? E na tragédia, o nome dado à desmedida que provoca uma falha e leva à destruição do herói trágico seria ali essa híbris, tá? Então, trata-se de uma falta de medida que pode tomar a forma de uma autoconfiança exagerada, de um orgulho, tá? Sem limite, ok?
Então, a híbris, presente no mito de Édipo, por exemplo, consiste na reiterada e obstinada crença humana na possibilidade de evitar o destino anunciado pelo oráculo. Então, perceba, os pais receberam uma profecia, deixaram o filho lá para morrer, e aí salvar um outro casal salva o filho ouve e ele acha que é aquela família que ele vai matar, vai fazer besteira, e ele foge e acaba que o destino deles é cumprido, mesmo ele tendo passado por uma trajetória diferente, tá? Já a amartia, né, ou amartia, não sei como é que pronuncia aqui, remete à falha trágica, tá? Ou seja, a ação da qual decorre na estrutura da tragédia ali a peripécia. Então, a amartia tem a ver ali com a peripécia, tá? Ela era para os gregos uma falha sem culpa, tá? Um caso de cegueira que acometia um homem bom. A gente pode então pensar nesse caso do Édipo, que quando ele mata aquele homem, ele não sabia que era o seu pai. Quando ele casa com aquela mulher, ele não sabia que era a sua mãe. Então, aqui não tem uma certa culpa, tá? Então, a gente pode chamar aqui que é um erro sem culpa. É um erro intelectual, tá? É mais um erro intelectual do que um defeito moral, ok? Vamos trabalhar um pouco do surgimento da tragédia. Em diferentes passagens da poética, né, de poética ali, Aristóteles relaciona o surgimento da tragédia, ora como de Tirambo, lembra lá o canto, o pessoal cantando lá para Dionísio, né? Ora como um drama satírico. A origem da palavra tragédia parece, aliás, incerta, tá? E remete ali a um canto do bode, o canto pelo bode, isso também eu explico em base da cultura ocidental. Tá? Então, apesar de incerta do contexto exato de seu surgimento, não há dúvida de que se trata de um contexto relacionado ao culto ao deus Dionísio, tá? Cujo cortejo era formado por sátiros, tá? Figura mitológica híbrida que combinavam formas humanas com formas de bode, tá? Ou de cavalos, e cuja natureza era lascívia. Então, a gente tem ali esse conteúdo um pouco mais bem detalhado lá nas aulas também de VCO, tá? O Dionísio era um deus especial da mitologia grega, pois ele trabalhava ali, né, gostava, né, atuava, se relacionava através do vinho, da embriaguez ali, da lascívia, né? No âmbito do culto de Dionísio, o ser humano experimentava a instabilidade e a transformação como próprios de sua experiência. Vale a pena perguntar como a tragédia emerge do diritambo, e este canto coral em louvor a Dionísio, né? Aristóteles ele explica o seu surgimento pela aparição de um ator que dialogava com o coro. Então, estava lá a galera cantando, a Dionísio, tal, e tinha alguém, uma pessoa que se relacionava ali com o coro que estava cantando, né? E depois ali introduziam outros autores, né, que dialogavam entre si, tá? Mais dois atores que dialogavam entre si. Então a tragédia coloca em cena não só um canto, tá? Um canto ali unissono, mas um conflito, possibilitando ali a presença de vozes que representam dois valores. Perceba que entram dois atores. Então vão ser dois valores aqui, tá? De acordo com a poética, a imitação, né, pode ser descrita através de três critérios: o meio, o objeto e a maneira. Então, a tragédia imita por meio do canto. Aí ela faz por meio do canto, por meio do espetáculo e por meio da fala. A tragédia imita homens superiores. Então, esse é o objeto. Qual é o objeto de imitação? Deuses, heróis, e etc. e tal. Qual é a maneira? A tragédia imita através dos atores, agindo e não pela narração. Não é algo narrado, é algo atuado. Ok? O trágico, né? Essa palavra era utilizada no sentido de horrível, de passar dos limites, apontando para a ideia de violência intensificada e desmedida. Essa palavra, em poética, ela é utilizada ela é relacionada à composição da tragédia, tá? Ela traz ali a reflexão sobre as questões descritivas, tá? Que são relacionadas à composição da tragédia.
Então, o trágico vai estar relacionado ao lugar do ser humano no mundo. Tá? De fato, na literatura moderna, a noção do trágico conserva-se, mas ultrapassa o sentido que o limitava lá nas tragédias e adquire assim um sentido filosófico de uma visão trágica do mundo. Então, qual é o lugar do homem no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Isso é uma questão trágica, tá? Então, o Albin Lesky resume as características do trágico em 4 elementos essenciais: a dignidade da queda, a considerável altura da queda, ou seja, vai falar da altura, a necessidade de situação trágica, tá? Alcançar ali a consciência do ser humano, tá? E a contradição inconciliável. Então, a dignidade da queda é uma componente cujas fontes diretas encontram-se em Poética. Tá? Então, segundo a qual a tragédia é representação de uma ação grave. Então, a dignidade da queda seria ali a representação de uma ação grave. Tá? Ao contrário da comédia, que representa seres como nós, né? A gente vai ver isso na próxima aula, a tragédia representa ali seres superiores. Tá? Eu já falei isso logo no início dessa aula. Tá? De fato, os protagonistas das tragédias antigas são personagens dos mitos, são heróis, são homens de Estado, são reis. Tá? E essa característica ela é observada nas tragédias do classicismo europeu, por exemplo, e até mesmo nas tragédias de Shakespeare, que, apesar da não observação dos limites entre o que é sério e o que é cômico, ele escolhe ali, para a sua maioria das tragédias, as figuras da família real. Tá? O segundo caso ali, a segunda componente, né, seria a mudança de grande amplitude que transforma irreversível e radicalmente a grande felicidade em infelicidade e destruição. O que é isso? É a altura da queda, é o quanto é abatido aquele herói ali, né? Então, Aristóteles insistiu na importância do arranjo das ações na construção da tragédia. De fato, um acontecimento decisivo e cuidadosamente preparado que produz uma mudança radical da situação. A terceira componente do trágico é a presença da autocompreensão por parte do personagem envolvido no destino trágico. Tá? Então, o herói trágico ele sofre de uma maneira consciente, ele está entendendo o sofrimento dele. Ele não é atingido pelo destino, tá? E nem é destruído sem saber, ele entende aquilo ali. Tá? E a quarta e última componente que ele nos traz é a natureza do conflito trágico. Tá? Esse conflito é inconciliável, porque ele surge... Barulho de moto. Ele surge de uma situação na qual se manifestam valores contraditórios e, no entanto, irrefutáveis. Então, trata-se de uma situação sem solução. Tá? No entanto, impele uma escolha. Essa escolha significa a rejeição de um dos valores e leva à catástrofe. Tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou aí sobre o trágico, sobre a tragédia. Vou deixar um card passando, falando aí das aulas de BCO, para vocês poderem confirmar e reforçar esse conhecimento. A gente se encontra, então, na nossa